Boa noite a todos. Noite do dia 18 de maio de 2023, uma quinta-feira. Aqui com vocês, Rodrigo Chua, professor de Direito Constitucional e Ciência Política do Centro Universitário Farias Brito desde o ano de 2002. Hoje trataremos da questão da cassação do deputado federal Deltan Dallagnol. Ele sofreu uma cassação por uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral na noite de terça-feira, dia 16. Aqui do meu lado está convidado para tratar do assunto o Procurador Regional Eleitoral e professor da Faculdade Farias Brito de Direito, professor Samuel Arruda. O professor Samuel Arruda, para quem não sabe, ele é mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará, confere, e é doutor em Direito Penal pela Universidade de Coimbra, em Portugal, uma faculdade que apenas tem 850 anos. O Ceará, ele tem uma tradição muito grande em conhecedores e doutrinadores de direito eleitoral. Nós tivemos um procurador da República, que foi procurador regional eleitoral, professor da Universidade Federal do Ceará. Você lembra, professor? Você chegou a conhecê-lo? Conheci, Dr. Fábio Ribeiro. Dr. Fábio Ribeiro, que tem a obra mais importante de direito eleitoral do país, é um clássico obrigatório, e também procurador da República. O professor Samuel Arruda é procurador da República e atualmente está oficiando como procurador regional eleitoral, aqui junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará. O Estado do Ceará, seguindo essa tradição de conhecimento de direito eleitoral, nós, pelo menos eu tive a honra de conhecer, quando lá eu trabalhei durante 4 anos no Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado do Ceará, sendo assessor com muita honra da desembargadora Iracema Vale, na condição de corregedora geral eleitoral e depois como presidente do Tribunal Regional Eleitoral, eu conheci os 3 maiores estudiosos e aplicadores de direito eleitoral. Trata-se aqui do procurador regional Márcio Torres, que muito me impressionou a qualidade de seus pareceres, do professor aqui da casa Fernando Negreiros, que detém muito conhecimento de direito eleitoral, inclusive ele é professor de direito eleitoral, e atualmente o professor Samuel Arruda, que também é dentre os 3 maiores conhecedores, pelo menos que eu tenho a honra de conhecer, na área de direito eleitoral. Para quem não sabe, o professor e na condição de procurador regional eleitoral Samuel Arruda, ele é que foi, aqui no caso, quem tentou e pediu junto ao Tribunal Regional Eleitoral a cassação muito recente, feita de deputados estaduais pelo PL por fraude à cota feminina. E o professor ele vai explicar essa situação. Quero que todos entendam que o Procurador Regional Eleitoral ele tem que agir com o maior vigor possível e o maior rigor possível. Essa é a função dele. Já o outro papel da Justiça Eleitoral cabe entender principalmente os dispositivos constitucionais sobre direito eleitoral, que se iniciam no artigo 14 da Constituição e que vão até o artigo 17 na organização de partidos políticos. E no caso aqui, no caso de Deltan Dallagnol, especificamente falando, iremos tratar do artigo 14 da Constituição Federal, parágrafo 9º, que trata das inelegibilidades, e também da Lei Complementar número 64 de 1994, confere, professor, é esse ano? 64 de 90. 64 de 1990, errei, e com um acréscimo muito importante em 2010, e que trata das hipóteses de inelegibilidades. Esta semana, como eu disse, e aqui apresento o quadro que vai ser analisado aqui, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu por unanimidade pela cassação do registro de candidatura e, portanto, por consequência lógica e consectária, a perda do mandato do deputado federal Deltan. E o que aconteceu, portanto, aqui tratando da notícia e depois passaremos a analisar o julgamento. Então, esta semana, o que aconteceu por unanimidade, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral cassou, na noite de terça-feira, dia 16, o registro de candidatura do candidato Deltan Martinazzo Dallagnol, eleito deputado federal pelo Podemos nas eleições de 2022. Os ministros seguiram o voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves, atualmente também ministro junto ao Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão ela se deu
na análise de recursos que foram interpostos pelo Partido da Mobilização Nacional e pela Federação Brasil Esperança, ambas do estado do Paraná, contra o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que havia deferido o registro de candidatura do político Deltan Dallagnol. Os recorrentes, o PMNN e o PT e demais partidos da coligação, eles entenderam que Dallagnol estaria inelegível, porque ele teria requerido a sua exoneração do cargo de procurador da República, enquanto estavam pendentes a análise de reclamações disciplinares, sindicâncias, pedido de providências. De acordo, então, com a acusação feita, as condutas do deputado federal Deltan Dallagnol, elas estariam inseridas na Lei de Inelegibilidade, a Lei Complementar número 64 de 1990, em seu artigo 1º, inciso 1º, a linhas G e a linhas Q. Apontou o partido PMN que o candidato teria pedido a exoneração para, em suas palavras, na tese do advogado lá colocada, aspas, a grande probabilidade que tais reclamações e pedidos de providência fossem transformados em processos administrativos disciplinares e que acabasse redundando na demissão do procurador da República. O voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves, ele entendeu pela aplicabilidade e a incidência ao caso da linha Q do artigo 1º, inciso 1 da Lei Complementar 64 de 90, que foi introduzida pela chamada Lei da Ficha Limpa, que foi a Lei Complementar 135 de 2010, no sentido de que os candidatos seriam suficientemente próbos e aptos para exercer os cargos eletivos, e não entender do partido o que não ocorrera no caso com o deputado federal Deltan Dallagnol. A ideia, então, de acordo com tal dispositivo, é que deveria ser considerado inelegível. Deve chamar a atenção que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ele, por votação unânime, ele entendeu que o candidato não teria incorrido nessas penalidades e previsões normativas da linha Q e da linha G. Por sua vez, no recurso interposto ordinário, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu exatamente o contrário e também foi uma votação unânime de 7-0. Dito isso, traçado esse panorama, eu peço agora para o Procurador Regional Eleitoral, professor de Direito Eleitoral e Direito Penal, Samuel Arruda, ele explicar para a gente o que é, como é que é esse tal de registro de candidatura, por que ele tem características que são de natureza de direito administrativo e por que ele tem características de natureza de direito processual, judicial, e como é que se dá esse recurso, e como é que foi o entendimento do TRE e do TSE. Depois eu tratarei da minha interpretação sobre a questão, se foi certa ou errada, e se não sei ao certo, acho que não tem problema, se o Procurador Regional Eleitoral se sente à vontade de criticar tal decisão do TSE e de criticar a decisão do TRE, se ela foi certa do TRE ou foi certa do TSE. Porque se uma decisão foi contrária à outra, das duas uma, ou uma decisão do TRE ou regional foi correta, ou a decisão do TRE regional foi incorreta. Dito isso, passo a palavra, com muita honra, ao professor Samuel Arruda. Muito obrigado, professor Rodrigo Show. Queria iniciar agradecendo o convite que me foi formulado pelos coordenadores aqui da Faculdade de Direito. É sempre uma satisfação dividir essa mesa com o professor Rodrigo Show, que eu considero uma das mais lúcidas inteligências na área do direito constitucional aqui no Ceará. Eu sou um mero aprendiz nessa disciplina, ele na realidade tem muito mais condição do que eu de palestrar sobre qualquer assunto, mas eu vou tentar dar assim, um panorama geral, uma visão do que eu acho que seja o nosso modelo de justiça eleitoral, para a gente começar a entender um pouco essa questão que tem dominado o debate político contemporâneo, né? A justiça eleitoral tem ganhado um protagonismo enorme nos últimos anos, e agora, ultimamente, nos últimos meses, eu diria, né? Desde a eleição de 2022 e agora nesse período pós-eleitoral ainda, em que se julgam os recursos atinentes a essa eleição, tem ganhado um destaque enorme na mídia, e às vezes a gente vê muita gente falando sobre direito eleitoral, sobre justiça eleitoral,
confundindo um pouco com o debate político. Na realidade, a gente tem um modelo aqui que é quase judicial, vamos dizer assim, né? Porque, na realidade, o Brasil adotou... Eu gosto de começar dizendo uma coisa, né? A democracia, as pessoas não entendem, o professor Rodrigo certamente haverá de concordar comigo. Ela não é... Eu usei até essa expressão, Rodrigo, no julgamento lá da AGE do PL, né? Eu disse, olha, a democracia ela não é uma democracia bruta. O que é AGE, professor? A AGE é uma ação de investigação judicial eleitoral, né? Que é aquela em que se apurava a fraude na cota de gênero. E eu dizia, olha, a democracia ela não é uma democracia bruta, porque muito do argumento político, né, é assim, mas o candidato fulaninho ele foi eleito com votação estrondosa, né? O procurador Deltan Dallagnol teve 345 mil votos, né? E, enfim, portanto, não deveria sofrer as consequências de uma eventual cassação, o seu diploma deveria ser preservado como uma forma de preservar a soberania do voto, a vontade popular, etc. Mas a democracia ela é, sobretudo, procedimental, né? A gente evolui no Estado de Direito para entender que as eleições elas precisam seguir um rito, né? E aí é por isso que o professor Rodrigo já citou muito bem, né, que no artigo 14 da Constituição se estabelece algumas causas condições de elegibilidade, causas de inelegibilidade, ou seja, requisitos que a pessoa precisa preencher para ocupar os cargos, né? Então, assim, você tem que ter uma idade mínima para ser senador, para ser deputado, você precisa ter o domicílio eleitoral na circunscrição, você precisa, enfim. E aí as causas de inelegibilidade são aquelas que afastam o candidato da posição de ocupar, que retiram a capacidade eleitoral passiva, que é aquela condição de ser votado, né? Hoje, por coincidência, eu via, Rodrigo, um articulista dizendo, eu nunca fui a favor da lei da ficha limpa, né? E aí dizia ele, eu nunca fui a favor porque eu acho que o povo deve ter o direito de errar, né? A justiça eleitoral ela funciona muito como um juiz de futebol, né? Os protagonistas são os jogadores, né? A justiça intervém quando há uma violação da regra, né? Então ela deixa o jogo correr preferencialmente. O que é que a gente prefere de um árbitro de futebol? Que ele não seja protagonista da partida, né? E assim eu acho que esse comedimento deve ter também a justiça eleitoral. Mas, como eu dizia, a gente adotou um modelo de judicialização dos procedimentos eleitorais, né? Em outros países é uma mera autoridade administrativa que analisa, por exemplo, os requisitos de elegibilidade, analisa o preenchimento das condições de domicílio eleitoral. E aqui no Brasil a gente transformou isso num procedimento judicial. Tem características administrativas, mas é sobretudo judicial na medida em que ele se dá perante um tribunal, um ramo da justiça, uma justiça especializada própria, que é uma coisa inerente à nossa realidade. E assim, a gente critica muito, eu vejo muita crítica à justiça eleitoral, mas a justiça eleitoral ela tem muitos méritos, ela é extremamente célere, e ela desenvolveu uma capacidade de processamento, né, das votações, toda a burocracia do procedimento eleitoral e da votação. O Brasil é um exemplo para o mundo, né? Eu acho que foge um pouco o tema aqui a gente falar de urna eletrônica e tudo, mas nós conseguimos fazer uma eleição rápida, segura, eficiente, confiável, com apuração muito expedita, o que é uma coisa sem paralelo, né, no mundo. Os Estados Unidos, que são o país mais desenvolvido, a democracia mais sofisticada, vamos dizer, eles têm uma dificuldade de apurar votos, né, e que aqui no Brasil nós não temos. Isso se deve à justiça eleitoral. E eu gosto muito de lembrar do que era o Brasil sem a justiça eleitoral, né? Nós tivemos aí na República Velha a famosa Comissão de Verificação de Poderes, né, que era a chamada degola. O próprio Congresso tinha os poderes de verificar se a eleição tinha sido regular. Então os deputados simplesmente, os partidos tinham a maioria no Congresso, que eram sempre os partidos do governo, eles simplesmente degolavam, né? A expressão era essa, a oposição. Usava a Comissão de Verificação dos Poderes
para legitimar apenas os deputados que haviam sido eleitos a mando dos governadores. Isso era uma parte fundamental da política de governadores e era uma fraude, na verdade, legalizada, né? Então, com o advento da criação da justiça eleitoral, a gente deixa para trás esse passado. Eu acho que a gente precisa entender os institutos a partir do nosso passado, e deixa para trás esse passado, e hoje vivemos um procedimento que é judicializado e com uma justiça própria dedicada a isso. Mas, feito esse preâmbulo, eu diria que o registro é justamente a comprovação de que o candidato preenche esses requisitos, foi escolhido em convenção para disputar a eleição e que apresentou toda a documentação comprobatória da sua capacidade eleitoral passiva, seja porque preenche os requisitos de elegibilidade, seja porque não incorre em alguma causa de inelegibilidade. E aí todos os candidatos precisam passar por este procedimento de registro, em que basicamente vai se fazer uma conferência do preenchimento desses requisitos, né? Volto a dizer, não é todo mundo que pode ser candidato, são as pessoas que preenchem esses requisitos mínimos. Acho que deu para esclarecer mais ou menos o que seria o registro, né? Que foi a sua pergunta inicial. Perfeito. Vou fazer algumas colocações agora, que é importante que vocês saibam algumas leis da ciência política. São leis naturais, como existem leis naturais da economia, que a Adam Smith formulou, existem também leis naturais da política, em que eu posso dizer com segurança, que são aplicáveis em todos os casos. O que é que se tem? Bem, nós seres humanos, nós temos uma necessidade de viver em coletivo. Isso é fato. As doutrinas naturalistas ou contratualistas, elas chegam às mesmas conclusões. A biologia também chega às mesmas conclusões. Viver em coletivo traz duas consequências. A primeira consequência vai ser a existência de relações de poder. A segunda consequência vai ser a existência de conflitos. Para a existência de conflitos, vão ter que existirem pessoas, de um lado, em prol do Estado, ou como a face do Estado, ora para fiscalizar, ora para investigar, ora para ingressar com ações, e esse é o papel, no caso, do Procurador da República, Samuel Arruda. E de outro lado, um órgão, que vai ser chamado de Poder Judiciário, que vai dirimir tais conflitos. Já que nós temos essas duas consequências, eu posso dizer com segurança outra questão. É que, já que vão existir relações de poder, vão existir pessoas que querem estar no poder. As pessoas que querem estar no poder ou participar do poder chamam-se de políticos. E o objetivo de todo político é igual. O objetivo de todo político, em qualquer tempo, qualquer época, qualquer lugar, é chegar ao poder. E lá chegando, permanecer. Se possível, permanecer para sempre. Dito tudo isso, eu só posso dizer com grande segurança que isso sempre aconteceu, acontecerá e ocorre. A gente agora vê o papel da justiça eleitoral brasileira. E aqui eu vou traçar acréscimos que o professor Samuel Arruda colocou, que é justamente das acréscimos. É que a justiça eleitoral brasileira tem um aspecto meio esquisito. Um aspecto esquisito que ela, de certa forma, age administrativamente ou de ofício como um órgão administrativo fiscalizador das eleições, como existe em outros países do mundo. E, de outro lado, como o professor Samuel Arruda falou, há uma certa judicialização. Dito isso também, a Justiça Eleitoral Brasileira ela foi criada com os seguintes objetivos. O primeiro grande objetivo da Justiça Eleitoral Brasileira, ela acabou por ser completamente desnaturada. E qual é esse grande objetivo? A Justiça Eleitoral Brasileira ela foi criada justamente para impedir a reeleição para cargo executivo. Essa estrutura, essa pilastra de construção cultural da Justiça Eleitoral, ela foi criada e foi quebrada com a emenda à Constituição da reeleição. O outro aspecto da Justiça Eleitoral é que a Justiça Eleitoral, ela, como o professor bem falou, ela é muito dinâmica, ela é muito célere. E a Justiça Eleitoral, ela disse assim, em todos os livros de doutrina de direito eleitoral, ela diz que uma das suas características é que a sua jurisprudência, seus precedentes, suas decisões, elas mudam com muita velocidade. E falam dessa característica. E dizem que é uma característica inerente a ela. E diz que isso é um aspecto histórico
que pode ser observado. E de fato é assim. Mas o que eu quero pontuar é que essa mutabilidade tão acelerada, em que você então encontra precedências do que você quiser, esse para mim é um enorme defeito da justiça eleitoral. Ela não deveria se orgulhar dessa característica de ter uma mutabilidade tão grande. Ela deveria se envergonhar disso aí. No caso agora, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná entendeu que não havia problemas quanto ao Deltan. Haviam requisitos, reclamações, pedido de providências para, junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, da qual, por exemplo, o professor Samuel Arruda, ele tem que responder qualquer questão, caso lá ele seja fiscalizado. E a Justiça Eleitoral do Estado do Paraná disse, olha, não há problema quanto a isso, porque ele pediu exoneração, nenhum deles virou um processo administrativo disciplinar, e, portanto, eu não vejo nada de problemas quanto a isso. Uma outra questão que apareceu é que, em razão da Lava Jato, da qual o Deltan foi o procurador que mais apareceu, digamos assim, houve uma série de gastos feitos e o Tribunal de Contas da União ele entendeu que esses gastos eles não eram corretos, teriam violado o artigo 70 e o parágrafo único da Constituição Federal, que por tal razão ele teria que responder por essa malversação de recursos do erário. Colocado esse panorama, o TRE do Paraná fez um acórdão bem extenso, que microscopicamente analisou a questão. E eles entenderam, olha, não há problema, o Deltan pode ser candidato. O Tribunal Superior Eleitoral, agora, ele entendeu exatamente o contrário. E entendeu o ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, e que é forte candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal, ele entendeu agora que está errado o Tribunal Regional Eleitoral, que aquele acórdão de várias e várias páginas não serve para nada. Não serve para nada. E aí, disse assim, olha, os procedimentos, aí o tempo verbal foi muito interessante que o ministro utilizou. O tempo verbal que ele utilizou foi os procedimentos poderiam ser procedimentos administrativos disciplinares. E esses procedimentos administrativos disciplinares poderiam levar a uma condenação. E essa condenação, então, o impediria. Então, do poderia, virou uma condenação. Esse caso, então, ele merece ser o nosso primeiro podcast do ano, justamente para mostrar o desastre, na minha opinião, da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Um desastre completo, uma decisão completamente iníqua, e que eu comparo ao caso Dred Scott. Em que o caso Dred Scott, ele foi uma das decisões mais iníquas da história, e que foi o primeiro grande caso em que ocorreu o chamado backlash. Daqui a pouco falarei do que é esse backlash, e tentarei perquirir e analisar com o professor Samuel se poderá ocorrer backlash nesse caso ou não. Com as palavras agora do professor Samuel. Professor Samuel, você concorda que essa decisão foi um desastre do Tribunal Superior Eleitoral? O que é que está certo, o TRE ou o TSE? Eu queria primeiro tentar explicar um pouco o alcance dessa decisão. Né? Como a gente estava falando ali no começo, eu disse que o candidato ele precisa preencher alguns requisitos, ele não pode incorrer em algumas causas que o afastam, né, do exercício da vida política, que o impedem de ser candidatos. Né? A gente, com muita pressão popular, inclusive é bem irônico, né? Porque o Deltan, ele, inclusive, fez uma campanha popular maciça pela alteração da legislação eleitoral, justamente para evitar que políticos condenados voltassem a disputar eleições. Né? Então foi feita uma alteração na Lei Complementar 64, e a ideia era de que, em havendo uma condenação, você ficaria afastado da disputa eleitoral. Essa é uma ideia boa, né? A gente tem uma dificuldade de
crônica de punir, né? E a ideia era que aquelas pessoas que fossem condenadas com decisão em segunda instância, né? E veio toda uma discussão qual seria esse efeito, mas, enfim, a ideia era que essas pessoas ficassem afastadas e condenadas por crimes. E essa lei de inelegibilidade abrangeu também aqueles membros do Ministério Público e membros do Judiciário que fossem demitidos após a conclusão de um processo disciplinar. E a lei avançou um pouco para dizer que naquelas hipóteses em que houvesse uma saída do cargo, né, exoneração do cargo, antes da conclusão do processo disciplinar, mas para evitar que ele fosse concluído, eu vou dar um exemplo bem histórico, bem parecido, o Rodrigo certamente vai se lembrar, né, que foi o caso do presidente Collor. O presidente Collor ele estava no momento do julgamento do impeachment, ele sabia que ia ser condenado, e aí o que ele fez? Para tentar evitar o julgamento, ele renunciou no início do julgamento, né? Ele renunciou à presidência, com isso buscando evitar a condenação que ele via como certa, né? E aí a gente tem vários casos assim, né? Eu me recordo do senador Ronaldo Cunha Lima, que também, quando foi pautado o julgamento do processo dele no Supremo Tribunal Federal, ele renunciou ao mandato para que não fosse feito o julgamento e tivesse o benefício de ser julgado na primeira instância, né? Então, por conta desses precedentes, a lei se tornou um pouco mais rigorosa. E aí o que ela diz literalmente é que, ainda que você não tenha sido ainda condenado, se há um processo capaz de lhe eventualmente demitir, né, se há um processo aberto, um procedimento administrativo disciplinar que poderá levar à sua demissão, e se você sai do cargo para evitar o julgamento desse processo, você também fica inelegível. Qual é a questão aqui? É que no caso do procurador Deltan, não existia esse processo aberto. Ele tinha várias que a gente o próprio CNMP chama de reclamação disciplinar, que é um procedimento prévio. Um procedimento muito prévio, né? Na realidade, se você fizer lá uma representação qualquer contra qualquer membro do Judiciário ou do Ministério Público, vai se instaurar essa reclamação disciplinar ou uma sindicância, né? E ele tinha várias sindicâncias e reclamações disciplinares em curso, mas nenhum processo administrativo, porque o processo administrativo já exige um juízo de valor prévio, né, já foi analisado se havia o mínimo de indício, aí se instaura um processo em que vai haver ampla defesa e ao final culmina com uma eventual demissão. Então, a verdade é que na letra da lei o que se exige é a pendência de um processo administrativo, e não havia nenhum. O procurador deixou o cargo no Ministério Público sem que houvesse processo administrativo disciplinar aberto contra ele. Então, se a gente for analisar a letra da lei, não há nenhuma inelegibilidade, né? E o que é que aconteceu? O TSE entendeu, e aí é uma interpretação bastante elástica, né? E, a meu ver, excessivamente rigorosa, né? Entendeu que ele, na realidade, deixou o Ministério Público porque sabia que nos próximos meses ou semanas seriam instaurados procedimentos administrativos que ainda não estavam instaurados, mas que seriam no futuro, e que, portanto, ele abreviou a saída justamente para evitar uma inelegibilidade futura. Mas isso, como fica evidente para qualquer pessoa que esteja analisando com isenção o caso, é um exercício de futurologia, enfim. E aí o que é que acontece? Essas causas de inelegibilidade, elas que afastam o cidadão da vida pública, é uma coisa muito violenta, né? É como eu faço de novo a metáfora aqui do jogo de futebol. O juiz, ele deixa o jogo correr, né? Então, assim, a justiça eleitoral, ela intervém nos casos em que há uma necessidade premente de intervenção. E aqui, no caso, o que o TSE fez foi fazer uma interpretação bastante elástica para enquadrar isso como o que o ministro chamou de fraude à lei, como se ele tivesse deixado o Ministério Público para evitar o julgamento futuro
em um processo que não estava nem iniciado, né? Então se fez um juízo de valor futuro quanto à possibilidade, quer dizer, teria que imaginar a possibilidade de que viria a ser condenado. E aí eu acho que cabe, Rodrigo, a gente fazer também uma referência, né? O ambiente para o Deltan, no âmbito do CNMP, era um ambiente muito hostil, né? E eu tenho muita dúvida, inclusive, né, eu acho que a gente precisa tocar nesse ponto, se ele teria um julgamento justo no âmbito do CNMP, que é um conselho, né, o CNMP é o conselho que, enfim, analisa a atuação dos membros do Ministério Público, né? Mas é um conselho que foi, de certa maneira, que tinha lá uma certa predisposição, né? A gente observou ali que os julgamentos estavam bastante rigorosos em relação às pessoas que envolvidas na Lava Jato, né? Então, assim, houve uma caça às bruxas? Eu acho que é forte dizer isso, né? Mas assim, uma enxurrada de representações chegaram e eu acho que ele temeu, né? Sofrer ali alguma represália, alguma injustiça a partir de uma eventual manifestação no Conselho. E o fato é que ele exerceu um direito que é inerente a qualquer pessoa, que é desligar-se da carreira, né? Não havia nenhum óbice a que ele pedisse exoneração naquele momento, e se ele já estava vislumbrando uma carreira política futura, eu acho que é um direito dele. Eu falo com muita tranquilidade isso, porque eu tenho dúvida se foi adequada a migração dos dois maiores, vamos dizer assim, representantes, né, do combate à corrupção, porque inegavelmente eu acho que o senador Sérgio Moro e o ainda deputado, né, acho que ele ainda não foi excluído do parlamento, mas o ainda deputado Deltan Dallagnol encarnaram esse papel do combate à corrupção. E a partir do momento que os dois migraram para a arena política, eu acho que houve uma perda natural de credibilidade do processo, né, uma ideia de que são todos iguais, e enfim, e que eventualmente poderia haver uma motivação política anterior já nas ações deles. Eu achei que isso foi muito ruim para o processo de combate à corrupção e para o Ministério Público, né? Então eu fui crítico dessa saída dele, mas inegavelmente ele estava exercendo um direito, né? E acho que ele foi vítima de uma interpretação excessivamente rigorosa que acaba por a gente confundir com uma violência, né? É uma violência porque é uma cassação que, como você pontua bem, né, destoa. Poxa, eu tenho um tribunal lá no Paraná que a unanimidade diz que, num acórdão bem fundamentado, com precedentes, citando precedentes do próprio TSE, diz que a candidatura é legítima. E se sobrepõe depois uma decisão no TSE, que foi um julgamento que ocorreu em segundos, né, sem discussão nenhuma, até me causou uma certa estranheza a forma como foram colhidos os votos, né? O presidente simplesmente perguntou se tinha alguma divergência, quando na realidade os ministros têm que fundamentar, ou pelo menos dizer que acompanham o relator, o mínimo de fundamentação que se exige, o que não houve no caso, né? E aí a população fica com a justa impressão de que a ação talvez eventualmente seja mais política do que jurídica. E isso é uma imagem muito ruim que o tribunal traz para si, né? Perfeito, professor. Então, o senhor concorda que a decisão foi um lixo do TSE? Não chegar tanto, professor Rodrigo, mas eu tenho dificuldade de compreender os fundamentos dela. Não precisa dizer isso, que também aí o senhor pode responder alguma coisa no conselho, e aí o TSE pode caçar o seu mandato de procurador regional eleitoral. Compreendo perfeitamente. Olha, então, o que aqui outra baliza que nós devemos dar do ponto de vista constitucional é que o artigo 14 trata dos direitos políticos, que são uma espécie de direitos fundamentais. Aqui nós temos que ter muito claro o seguinte: o que se trata de direito fundamental, qualquer interpretação que se faça deve ser uma interpretação expansiva, aberta, larga, elástica.
Exemplo típico, quando você lê o artigo 5º da Constituição, que diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantidos aos brasileiros, aos estrangeiros residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Ora, quando o dispositivo diz isso aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil, você pergunta: e o estrangeiro em trânsito? Ele tem direitos fundamentais? Claro que tem. Você faz uma interpretação e expande a interpretação dos direitos fundamentais. Do mesmo modo, quando se trata de restrição a direitos fundamentais, você deve interpretar isso da forma mais restrita possível. É o mesmo raciocínio que se faz para normas de direito penal. Dito isso, então, a elegibilidade deve ser interpretada ampliativamente. A inelegibilidade, o mesmo raciocínio do direito penal. Se deve ser o mesmo raciocínio do direito penal, eu vou ler o trecho do voto dessa. Eu vou ler o trecho dessa coisa chamada de voto, que está dito assim. Um trecho aqui na página 26 do voto do ministro Benedito Gonçalves. Diz assim: todos esses procedimentos que não foram processos administrativos disciplinares, eles poderiam levar a processos administrativos disciplinares que poderiam levar a eventuais condenações. Daí que o professor Samuel Arruda falou: um exercício de futurologia não é nem futurologia, foi de algo que nem aconteceu. É como se falasse, então, do mundo Marvel, DC, de universos alternativos, multiverso. Essa decisão é uma coisa completamente tão esquisita que o professor Samuel Arruda, ele nas eleições do ano passado, ele várias vezes ficou lá no Tribunal Regional Eleitoral até a madrugada, não foi isso, professor? Não foi isso? Que eu já trabalhei? Porque as questões, justamente, porque tem um aspecto jurídico, mas também político, onde eu quero que vocês entendam que o teor de politicidade da norma eleitoral, ela não extrai, nem desnatura seu caráter jurídico, mas as discussões, por serem de natureza política também, porque da própria essência da norma eleitoral, elas passam por várias discussões. Questões, então, que demoram horas e horas, apenas um julgamento. Esse julgamento, por exemplo, do acórdão do TRE, eles foram horas de discussão lá no Tribunal Regional Eleitoral. E aí o Estado de São Paulo traz, na sua manchete de primeira página de quarta-feira, eles dizem o seguinte: o Estado de São Paulo, ele monitorou o julgamento. Depois do voto do ministro Benedito Gonçalves, relator, os demais ministros, eles votaram e terminou o julgamento, cronometrado em 1 minuto e 6 segundos. Em 1 minuto e 6 segundos. Uma questão que deveria demandar horas e mais horas. Pedido de vistas. Talvez altercações. Posicionamentos contrários. Dizer assim: poxa, esse acórdão do TRE, que tem quase 50 páginas, isso aqui será que não serviu para nada? Não, nada houve nesse sentido. Nada houve nesse sentido. Simplesmente, como uma instituição quase que militar, o ministro-presidente Alexandre de Moraes disse: há alguma divergência, só faltou dizer: os que concordam permaneçam como estão, acatados. E aí disse assim: depois desse 1 minuto e 6 segundos, não havendo divergências, o voto não precisa ser publicado. O acordo não precisa ser publicado. Não precisa ir para o diário, não. Automaticamente já perdeu o cargo. Não perdeu tanto cargo assim, porque ele não perdeu o cargo porque a Constituição diz que tal questão, no seu artigo da Constituição, no artigo 55 da Constituição, essa decisão tem que ser comunicada à Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Deputados vai decidir se a decisão será cumprida ou não. Eu estou muito feliz aqui porque o professor Samuel Arruda está concordando comigo que essa decisão ela não foi uma decisão tecnicamente correta, porque está se falando aqui de uma expansão de inelegibilidade, ou seja, está se falando de uma expansão de restrição a direito, quando isso é tudo que trata a primeira aula de direito eleitoral, que é a mesma raciocínio da primeira aula de direito penal. E aí
dessa forma que foi feito pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele errou? Claro, evidente que ele errou. E aí, o que é que vai acontecer? A Câmara vai acatar essa decisão? Bem, da minha leitura que eu faço da Câmara atual, acho que vai acatá-la sim, porque o Deltan não é bem uma figura muito popular lá dentro da Câmara dos Deputados. Porque ele incorreu num pecado muito grave, que deve ser reconhecido. Ele, de certa forma, no apogeu da Lava Jato, houve uma criminalização da política, onde a política não deve ser criminalizada, já que é a política que decide quem serão os titulares do poder. Dito isso também, então eu prevejo provavelmente que ele vai ser realmente cassado, o deputado, mas que isso não tira a iniquidade da decisão. E aí teremos um backlash. O senhor quer falar, professor, alguma coisa sobre backlash? Algum exemplo? O senhor acha que vai ter backlash nesse caso aí? Olha, na sua opinião? Na realidade, Rodrigo, eu vejo assim, o parlamento brasileiro, ele não tolera a presença dos dois ícones e artífices da Lava Jato no seu seio, né? Então, a meu ver, o senador Sérgio Moro e o deputado Deltan Dallagnol, eles já estavam caçados no momento em que partiram para a disputa eleitoral, né? Eles então, saíram... o senhor acha que o senador Sérgio Moro também será cassado pelo TSE? Eu não tenho muita dúvida de que o desfecho será esse, né? E se ele não for cassado pelo TSE, né, eu acho que ele tem uma chance grande de acabar por vir a ser cassado pelo próprio parlamento, né? Ele está numa casa que tem uma maioria de centro-direita, talvez hoje, fazendo assim uma análise política, né? Mas a gente percebe que ele tem uma dificuldade de inserção naquele meio, né? Porque ele atenta contra os valores da própria, vamos dizer assim, classe política, né? Ele é um político fora d'água, né? Ali. Então, assim, eu acho que ele teme pelo futuro dele, um futuro próximo, seja pela via judicial, seja pela própria via do Congresso Nacional. Talvez não haja hoje uma maioria política, né? Mas eu profecio que o mandato dele está em risco muito alto. Então, assim, quando a gente analisa o contexto político e o contexto jurídico, o que se apresenta, né, é a meu ver, uma completa derrocada disso tudo que a Lava Jato representou, né? E acho que talvez seja chegado o momento, né? E isso é uma... Eu acho que a gente tem alguns ciclos na história, na né? sua condição de procurador da República, qual a sua opinião sobre a Lava Jato? O fenômeno histórico da Lava Jato. Era isso que eu ia chegar agora, né? Eu acho que a Lava Jato, ela teve muitos méritos, né? E a gente não pode esquecer que se constatou uma fortuna desviada, né? As pessoas confessaram crimes, nós logramos receber de volta a Petrobras bilhões de recursos desviados, né? Enfim, está tudo muito documentado. Mas ela teve um efeito colateral, né, que você já citou, foi uma desorganização do quadro político completa, né? E, de certa maneira, hoje a gente analisa, né, que talvez a forma como os processos foram conduzidos, né? Eu não gosto de falar de vaza-jato, né? Porque a vaza-jato foi aquela ação dos hackers, é uma ação criminosa, né? Que eu nem gosto de fazer uso do conteúdo dali. Mas acho que houve talvez algum entusiasmo, né? Algum entusiasmo, que em algum momento eu cito alguns pontos que eu acho que foram pontos cruciais da operação, com os quais eu tenho dificuldade de concordar. Olhando em retrospectiva, a divulgação do áudio
da Presidente da República quando passado o prazo da interceptação telefônica, né, e num processo que corria em sigilo de segredo de justiça, e aí claramente a gravação foi feita posteriormente ao fim do prazo da interceptação, e ainda assim Sua Excelência o juiz, em tempo real, que é uma coisa inaudita, a gente não vê essa velocidade instantânea do judiciário para levantar o sigilo de um conteúdo de uma interceptação que fora realizada no próprio dia, né? Quando a gente analisa isso e com o efeito que se sabia ia ser produzido no mundo político, porque não era um efeito jurídico que se procurava ali, né? Então, quando eu olho para trás, para esse fato específico, eu acho difícil defender. Né? Eu acho difícil defender. Por quê? Porque o juiz ali ele sai da seara que é a própria dele, que é a judicial, né? Para uma seara política. E aí, quando a gente analisa depois o que ocorreu, né? Porque o juiz deixa o cargo para assumir, no meio desse quadro todo, para assumir um cargo de ministro no governo do opositor do réu principal da operação, né? Isso deixa na população isenta, vamos dizer assim, porque eu gosto de falar para a população isenta, né? Porque hoje a gente tem uma divisão política, as pessoas não pensam mais. A população isenta olha e diz assim, tá um pouco estranho isso, né? Esquisito. E aí quando a gente... E isso, né, se transforma no quê? Nos dois que vão para o parlamento e se transformam em políticos e deixam a magistratura e o Ministério Público, respectivamente. E acho que a população fica um pouco com aquela sensação também de uma certa orfandade, né? Porque, sim, e cadê os nossos defensores da legalidade, da moralidade, né? Então, assim, eu acho preocupante. Mas eu não vejo uma reação da sociedade ocorrendo por conta disso. Eu acho que vai haver uma acomodação completa do meio político. Nós estamos voltando aqui o elástico, né? O elástico foi esticado e agora a volta vai ser completa. A volta do elástico vai ser completa. Tudo que for associado à operação tenderá a ter dificuldade, né? Eu diria que os procuradores estão tendo muita dificuldade. Houve uma condenação do coordenador da Lava Jato do Rio de Janeiro, a demissão pela divulgação de uma informação, uma condenação que me parece iníqua, né? E acho que a gente ainda vai precisar de um certo distanciamento histórico para que essas correções sejam feitas, ou seja, não vai haver agora uma reação da sociedade. Ok, eu vou explicar agora para o público o que seria esse backlash, o que foi o caso Dred Scott. O caso Dred Scott foi uma das decisões mais iníquas da história da Suprema Corte dos Estados Unidos. Em 1857, a Suprema Corte dos Estados Unidos ela tratou do africano e escravo Dred, daí o nome do caso Dred Scott, o nome desse escravo, e ele queria saber da sua situação, se ele seria escravo ou se ele seria um homem. E aí a Suprema Corte dos Estados Unidos ela entendeu que as pessoas de ascendência africanas elas não estavam protegidas pela Constituição dos Estados Unidos. E por não estarem protegidas, elas não poderiam se tornar cidadãs desse país em nenhuma hipótese. Não poderiam ser cidadãos dos Estados Unidos. Essa decisão também fez com que a Suprema Corte interpretou que o Congresso dos Estados Unidos não tinha sequer autoridade para proibir a escravidão em nenhum estado da Federação. O caso do Dred Scott gerou o maior backlash da história da humanidade, uma reação contrária. Isso é o que é chamado backlash. A reação contrária foi nada mais, nada menos do que a Guerra Civil de Secessão. Backlash perfeitamente caracterizado aqui. A leitura do professor Samuel Arruda, já encerrando aqui o nosso podcast,
Ele entende que não ocorrerá um backlash da cassação do Deltan Dallagnol, não ocorrerá uma reação. A reação, quero que vocês entendam, poderá vir de diferentes órgãos. Pode ser de órgãos políticos, como é o caso do Congresso. A reação pode se dar do próprio da advocacia ou de órgãos ou entidades da sociedade civil como um todo. Para mim está muito claro que o backlash irá ocorrer. A reação política será avassaladora. De quem? Do eleitor. E quem decide eleições no Brasil, o professor Samuel colocou muito bem, quem decide eleição é o isento. E o isento, em geral, o homem médio, a mulher média, são pessoas razoáveis. E está muito claro, muito fácil de entender que essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, de razoável não teve nada, que ela foi uma violência e que isso vai se espelhar nas próximas eleições. Se o Deltan desaparecer, eu não acho que ele vai desaparecer. Ele pode perder os 8 anos? Bem, ele pode. Mas vai aparecer alguém que empenhe, que coloque a sua palavra e simbolize a ideia da Lava Jato. Seja para o João, Maria, Pedro, José. Ou seja, backlash, no meu entender, bem, está muito claro. Ele vai ocorrer. A reação vai ser muito clara. As pessoas, todas que eu pergunto, todas, sem exceção, todas. Eu não tenho mais carro, eu ando de Uber, eu ando de táxi. Todos entenderam que essa decisão é um absurdo. É certo, claro. As pessoas do direito, ou as políticas, essas são pessoas profissionais da área, então elas têm uma visão muito matizada da questão. Vamos encerrar por aqui. Eu e o professor Samuel Arruda concordamos que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral ela não foi correta. Houve uma expansão de uma restrição de direitos, que é um absurdo lógico disso. E o professor Samuel Arruda divergiu de mim, no entendimento dele não ocorrerá o backlash. Para mim, muito claramente, vai ocorrer sim. É o futuro e a história que dirá quem tem razão. Com tudo isso, encerro aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo podcast com outro convidado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a vocês, ouvintes. É uma alegria saber que vocês tiveram a paciência de nos escutar. Forte abraço a todos.